Alô, alô, boa noite. Testando aqui a transmissão ao vivo. Vamos ver aí se está tudo ok, se o som está ok, se o pessoal estiver ouvindo. Esperar alguém chegar aí para falar o que eu estou querendo falar aqui. Tem alguém aí já, Wilson? Se estiver me ouvindo, avisa aí, Wilson, que eu começo a falar aqui e a galera vai chegando. Porque o meu microfone aqui, esses dias estava com um probleminha e eu não sei se já está ok o áudio aqui do meu computador. Gabriela chegando, Diego Gomes, Salete. Galera, vocês estão me ouvindo? Só para eu poder começar aqui. Se estiverem me ouvindo, eu já vou comentar aqui as coisas que eu preparei para falar para vocês. Na verdade, não preparei nada, mas eu vou falar o que está na minha mente relativo aos últimos... O Lopes disse que está escutando, então vamos lá. Aos últimos acontecimentos da semana. Vocês sabem que nós vivemos uma guerra assimétrica, uma guerra em que seus provocadores podem tudo e nós, povo, não podemos nada. Não é assim hoje? Os belezinha, os bonitinhos, os bem arrumadinhos, os altos cargos públicos, políticos, governador de estado, sua nomenclatura, os deputados, senadores, eles podem tudo. Eles podem fazer tudo. Agora eu, você, né, o povão aqui embaixo, a gente que trabalha, a gente que produz, a gente que paga imposto para sustentar essa corda de vagabundo, a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode nem responder às agressões e às provocações que nós recebemos todos os dias. Galera chegando aí, Terezinha, Moacir Júnior, Cristianete, Gabriel Hugo, Ricardo, Sérgio, Alexandre Radivara, Leandro Bertoncello, Sérgio Cardoso. Boa noite, professor, amigos. Boa noite a todos. Então, compartilhem a live aí, porque a gente precisa discutir esse assunto. Eu não estou vendo muitas discussões a esse respeito. E eu queria falar para vocês aqui o seguinte. Eu sempre parto de certos acontecimentos para ilustrar com alguma elucidação teórica, estabelecendo a relação disso com um plano mais histórico, né? Vamos compartilhando aí, então, pessoal, para mais pessoas poderem contribuir aqui com a nossa reflexão. Eu fico pensando muitas coisas sozinho às vezes e é bom refletir. Tem gente me chamando aqui no WhatsApp. Espera aí que eu vou fechar isso aqui, senão fica desconcentrando, né? Valeu, tá bom, obrigado, até amanhã. Até amanhã, WhatsApp. Esse negócio de WhatsApp também enche o saco, né? O dia inteiro chamando. Eu já desliguei aqui o WhatsApp, então vou ficar só conversando com vocês aqui. Boa noite, Kaizili, tudo bom? Quanto tempo, hein, cara? Você tá meio sumidão. Parece que o meu amigo Jorge está aí também. Jorge Nassef, de Ribeirão Preto. Gil Mota chegou agora, Alenúcio. Então, a gente tá vendo acontecer um monte de absurdo aí no dia a dia. E daqui pra frente vai acontecer cada vez mais. Então, eu já antecipo que vocês têm que estar preparados. Vocês não podem desanimar. Nós temos um combate grande aí pela frente. E o combate é justamente contra o absurdo, porque a guerra assimétrica é isso. Ela joga com o absurdo. Eles colocam na tua frente uma situação absurda, e aí se você reclama, eles procuram te criminalizar. Tá certo? Olha, isso é absurdo. Olha, 2 mais 2 é 4. É um fascista, é um nazista, é um criminoso. Tá certo? E essa atmosfera do Brasil, de doença mental generalizada, não está contribuindo para isso, para a melhora da situação. Nós vivemos em uma atmosfera doentia, em que o absurdo passa por normal e aquilo que é normal passa por absurdo. Em todos os ramos, todos os setores da vida humana.
Agora é o seguinte, eu não vou falar sobre o caso que está mais em evidência aí, da semana, que é um caso menor. Eu vou começar pelo caso maior, que é mais preocupante, mais problemático. E aí, vocês podem se preparando já, porque provavelmente o Facebook vai cortar minha transmissão aqui, né? Porque eles estão apoiando esse negócio. Estão apoiando essa porcaria, né? Essa ideologia vagabunda e criminosa que quer transformar as nossas crianças em um bando de psicopata, um bando de débil mental, um bando de criança maluca. Tá certo? Compartilha esse vídeo aí, porque provavelmente vão me censurar daqui a pouco. Porque você não pode falar de certos assuntos mais nesta porra aqui, né? Não pode falar. Não pode. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser politicamente correto em tudo quanto é lugar, né? Acontece que tem uma porcaria chamada BNCC. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Aí, o Sérgio Cardoso disse, o Facebook está censurando as páginas católicas. Pois é. Tal de BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, que quer impor em todo o Brasil uma excrescência aí, que chamam de ideologia, mas não passa de uma excrescência satânica, diabólica. E vocês vejam, se fosse uma coisa boa, por que eles iam querer impor isso via uma lei federal, de cima para baixo? Sendo que essa ideologia demoníaca já foi rejeitada pelo povo brasileiro, em sua imensa maioria de cidades. Essa porcaria já entrou nas câmaras municipais. Essa ideologia idiota, estúpida, estapafúrdia, criminosa, isso tem que ser denunciado. E chamam de ideologia de gênero, isso é um negócio criminoso. Isso é para destruir a vida das criancinhas, para destruir a alma. É muito sério isso. Muito sério essa porcaria. Eles tentaram enfiar isso via câmaras municipais. Todas as cidades rejeitaram. Não é? Tentaram no Congresso Nacional, até os próprios deputados, que não são flor que se cheire, mas estão minimamente atentos, né, ao que se passa no Brasil, foi rejeitado. Foi rejeitado na Câmara, foi rejeitado no Congresso, foi rejeitado em todas as câmaras municipais essa porcaria. Agora eles querem, através de um decreto do Ministério da Educação, impor esta porcaria via Base Nacional Curricular Comum. Vocês estão cientes disso que está acontecendo, pessoal? Estão cientes dessa porcaria? De ideologia de gênero? Querem que você engula isso? Querem fazer todas as crianças do Brasil engolir essa porcaria criminosa? Tá certo? E esse ministro da Educação? E esse palhaço aí? Que se diz liberal, que se diz do lado do povo? Você vai ficar contra o povo também, ô seu bosta? O ministro da Educação é um palhaço. Uma figura decorativa. Quem que manda no Ministério da Educação desse país aqui? São as fundações internacionais. Tem bilhões e bilhões aí de Rockefellers, de Bill Gates, Zuckerbergs, né? E tudo para quê? Para destruir a população. Porque você sabe por que querem destruir o pobre, pessoal? O pobre, eles querem efetuar uma política de destruição da pobreza, né? Eles querem aniquilar a pobreza de toda maneira. Por que essa obsessão em destruir a pobreza? Compartilha aí esse vídeo, pessoal. Não sei quanto tempo que isso vai ficar no ar. Provavelmente isso aí vai sair fora. Eles vão censurar isso aí. Eu não posso falar desse assunto. Ninguém pode falar desse assunto, né? Mas é o seguinte, pessoal. Isso está muito óbvio. Infelizmente hoje as pessoas não enxergam mais o óbvio. Então a gente tem que ficar gritando isso aqui, né? Como grilos no deserto. Qui, 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 qui. Gritinhos, de grilos no deserto, né? Uma guerra assimétrica. Eles podem tudo, nós não podemos nada. Acontece o seguinte, a pobreza, a população pobre, é um grande escudo contra essas grandes organizações. Porque eles têm hábitos simples. Eles têm hábitos simples, são pessoas simples. E por isso são pessoas honestas, não precisam mentir, não precisam de planos mirabolantes para subir na vida, não precisa agradar o patrão, né? Tem emprego? Tem, não tem? Boa, de boa, vai levando a vida. A música popular
retrata isso muito bem. Essa despreocupação, né? Veja aquela música, por exemplo, da Dona Irã Barbosa, Saudosa Maloca, né? Saudosa Maloca, Maloca querida, em dom que nós vivemos, dias felizes das nossas vidas. Né? O cara é despejado da maloca, mas ele fala, não, tudo bem, a gente arruma outro lugar. Pobre é assim, pobre é desapegado. Né? Então, vocês vejam, por que essas fundações internacionais querem destruir a infância, destruir o filho do pobre, transformar o filho do pobre num débil mental, num viciado, num maníaco, num tarado, num louco, para destruir justamente as gerações futuras, acabar com a pobreza. Eles querem acabar com o pobre, certo? Porque o pobre, ele é daquele jeito, ele não está preocupado em sair muito daquela condição. Nosso Senhor disse, sempre haverá pobres. Não sei em qual trecho de Mateus, sempre haverá pobres. Nunca a pobreza vai acabar. Né? Então esses mega bilionários, eles acham que eles sabem que é melhor para o mundo. Eles acham que tem que acabar com a pobreza. Como que vai acabar com a pobreza se tem gente que quer ser pobre, ou seja, não quer deixar de ser pobre? Tem gente que não quer deixar de ser mendigo. Tem gente que não quer deixar de, enfim, ser uma pessoa dependente. E nós temos que respeitar isso. Ninguém é obrigado a ser um bilionário. Todo mundo tem que ser milionário, tem que ser rico, tem que ser classe média. As pessoas não querem. As pessoas querem viver suas vidas numa boa. Tem que as incomodem. Só que o pobre, antigamente, ele tinha vários filhos. E cada um ia para um canto. Era uma coisa muito tranquila. Agora não, agora é obrigado a matricular na escola. Vocês estão vendo? Para pegar e direcionar. Aí já vão botar na cabeça do pobre, primeiro que ele não pode ter filho. Tá certo? E segundo, quando tem filho, tem que pôr nas porcarias das escolas públicas para ensinar o que não presta para esses filhos. Porque a escola pública no Brasil só ensina duas coisas. Você sabe o que é, né? Sabe o que ensina na escola, né? Fumar maconha. Fumar maconhinha. Adriano Cantelli pergunta, a pobreza não é boa para servir de vó de cabresto? Não. Não é. Na verdade, existem vários sistemas de voto, né? No Brasil, na época do Império mesmo, por exemplo, existia o voto censitário. As pessoas de maior renda que votavam. Né? Existem vários mecanismos. Existe a monarquia, por exemplo, o pobre não precisa votar. Mas o monarca, por conseguinte, ele jura defender a nação e o povo. Então ele tem que estar empenhado na defesa do bem do povo o tempo todo. Né? Esse negócio de voto de cabresto é mais uma justificativa para acabar com a pobreza. Certo? E por que querem tanto acabar com a pobreza? Vamos falar a verdade? Vamos meter a real aqui? O Giuliani Dini tem lá, disse. Tem matricular na PUC para aprender boas maneiras. Então. Pois é. A PUC, aliás, né? Vamos falar da PUC, então. Quem que é responsável pela PUC? É o seu arcebispo, Dom Odilo Scherer? O senhor está sabendo que tem um banheiro unissex? O senhor estudou o catecismo da igreja da qual o senhor é um pastor? Tá lá em algum lugar? Tá no catecismo da igreja lá que tem o sexo não definido? Que tem trans alguma coisa, seu Odilo? Como é que o senhor permite isso? Essa universidade está sob a sua responsabilidade. Eu não sou insubordinado, não, porque eu estou questionando o senhor. Eu estou no meu direito canônico. O que o senhor vai ensinar daqui a pouco? Que é bonito ser trans? Nas suas preleções? Nas suas homilias? Nós temos que respeitar todo mundo? Temos. Temos que respeitar a pessoa, não o pecado, não o erro. Não temos que compactuar com o erro. Do jeito que vocês agem aí, vocês estão estimulando as pessoas a caírem no erro. Que pastor que são vocês? Fica a reflexão. Agora, voltando à questão da pobreza, né? O filho do pobre ele não estava preocupado em matricular-se na universidade, em ser beautiful people, em ter uma instrução superior. Então ele fica... O que acontece? O pobre ele tem um escudo natural. A sua simplicidade, a sua pobreza, seu desprendimento, a sua falta de ambição é um escudo natural contra as arbitrariedades e as tentativas de controle. De todas as classes sociais, o mais difícil de se controlar é o pobre. Vocês pensam que é o contrário? Não. O pobre é muito mais difícil. Porque, mas tem o voto de cabresto, você vai lá dar uma comida pro pobre, o pobre vota em você. Tá bom. Só que o outro faz a mesma coisa.
O outro vai dar comida, o pobre vai... Vocês estão entendendo? O pobre não tem ambição. Então tem que acabar com o pobre, por quê? Porque aí todo mundo vai ser igualzinho, todo mundo vai ser ambiciosinho, todo mundo vai querer ser classe média e ir subindo, subindo, subindo. E aí vão aceitar todas as políticas, politicamente correto, igualdade de gênero, igualdade disso, daquilo, né? Essas políticas idiotas, vejam, esse negócio de igualdade, isso é uma falácia, isso é um charlatanismo, tá certo? Porque o discernimento é o que faz com que nós sejamos inteligentes, eu sempre falo isso. O discernimento é a base da inteligência, né? Então como é que eu vou achar que tudo é igual? Para você ser inteligente, você tem que aprender a discernir, você tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Você não pode pegar uma igualdade formal, por exemplo, uma igualdade de espécie, certo? E você passar para a igualdade desculpa, a igualdade no gênero. Por exemplo, todos nós somos seres humanos. Então nós pertencemos ao mesmo gênero. Logo existe uma igualdade formal. Mas quando passa para a espécie, né? Nós somos pessoas, então cada pessoa tem as suas diferenças. Temos uma forma parecida, mas um conteúdo diverso. Então essa confusão entre forma e conteúdo, igualdade formal. Agora, igualdade material não existe. Porque ninguém é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Essa é a base da criação de Deus. Então eles querem destruir exatamente as diferenças. Por que querem acabar com a pobreza? Porque todo mundo tem que ser igual, não pode ter o pobre, tem que ter tudo mais ou menos, né? Mais ou menos riquinho, classe média, enfim. Na verdade, o problema não é nem a situação material do pobre, é a situação espiritual do pobre. Ó, a Beatriz Salles escreveu aqui. Pobreza não significa miséria, confundo muitas duas coisas. Jesus era pobre ou rico materialmente? Que riquezas são realmente importantes, físicas ou metafísicas? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pois é, por que Deus mandou o nosso Senhor Jesus Cristo sem a necessidade de que ele fosse rico? Acho que Deus está querendo dizer alguma coisa, né? Mas você vai falar isso, você é comunista. Se você não é a favor de acumulação de lucro, de riqueza, você é comunista. Ó, veja só. Jesus não veio como um grande proprietário de terra, não veio como um grande banqueiro, como um grande agiota. Um homem simples. A natureza humana dele, né, era simples. E viveu a pobreza. Viveu a pobreza. Condição humana. Condição divina, sabem que Jesus tem duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Eu acho que Deus está querendo ensinar alguma coisa com isso, vocês não acham? De quantas situações ele não se preservou enquanto ele se desenvolvia por estar nessa situação de pobreza. E o ideal do cristão não é a imitação do mestre, mas vejam só, são justamente os pobres, né, que têm a predileção. Essas grandes fundações internacionais, elas querem acabar com a pobreza justamente por isso, porque as pessoas pobres, elas não desenvolvem essa ambição, essa coisa que impele o ser humano a passar a perna no outro, a armar confusão, fazer tramóia, né, ficar um falando mal do outro. O pobre vive a sua vida e pronto. Eu tenho uns parentes aqui, uma tia minha mesmo, ela era muito pobre, mas ela era pobre porque ela queria ser pobre, né? Teve oportunidade e tudo, mas gostava de uma cachaçinha. Quando tinha emprego, trabalhava, quando não tinha, não trabalhava. Não tinha problema nenhum. O pobre vive uma vida tranquila, simples, sem preocupação, né? E tem filho pra caramba, né? Aí não pode ter muito filho. Nossa, esse pessoal tem horror de criança, tem horror da perpetuação da espécie humana. Agora, o pobre tem muitos filhos, só que os filhos do pobre não necessariamente serão pobres. Eles podem, de acordo com o livre-arbítrio deles, mudar de vida, certo? E acontecia de fato. Antigamente, os pobres tinham muitos filhos que queriam sair daquilo, né? Até um estímulo, a pessoa ter uma infância pobre é um estímulo para ela querer sair da pobreza. Mas nem todos querem sair da pobreza.
E quando você tem as pessoas pobres também são simples, são hábitos simples ligados à natureza, ação direta, né? Tem ação direta. Então o pobre, por exemplo, o que ele fazia? Ele tinha uma galinha no fundo do quintal, ele tinha um pezinho de mandioca, tá? Mais comentários aqui interessantes. E hoje em dia, se a gente não tem esse contato direto, nós vamos ficar sempre dependentes, né? Dependente do mercado, aí acaba os mercados pequenos, vai ser o supermercado. O supermercado adota a política de que só vai vender para quem tiver um cartão de crédito, um cartão do banco, ou um chip, ou o que quer que seja, e aí você vai morrer de fome. O pobre, por mais pobre que seja, ele tem esse contato direto com as coisas, ele não tem instrução para entender um sistema informático complexo. Ele vai atrás das coisas simples. Vai atrás do contato com a natureza. Então querem tirar esse contato nosso com a natureza. Você está achando que isso é muito maluco que eu tô falando? É teoria da conspiração? Espere alguns anos e vocês verão, tá? Tem mais um comentário aqui, ó. O Roberto Antônio. Hoje em dia as pessoas estão muito materialistas e pensando em si mesmo. Desprezam a tradição, vivem querendo um mundo cada vez menos moral, pois assim podem consumir o pecado com gosto. Vejo isso em torno de como se fodam para o nacionalismo, a tradição, o conservadorismo, que parece que importa apenas o liberalismo, dane-se a cultura. Pois é, o liberalismo, não à toa, já foi condenado como uma heresia pelo Papa Leão XIII, né? Por quê? Porque o liberalismo é isso. O liberalismo é essa idolatria da matéria. Tudo pode. Só que você não pode abrir os mercados para todas as suas taras e seus apetites. O mercado tem a tara, a ganância, a ânsia por lucro, não vê limites. Nós temos que parar e olhar isso aí também. É porque nós somos contra o totalitarismo socialista, nós não podemos cair no extremo oposto também e achar que liberalismo é uma coisa linda e que tem que ter liberdade em tudo. Não tem que ter, não. Por exemplo, vocês acham que tem que ter liberdade para a venda de órgãos humanos? Me responda aí no chat. Podemos vender rins? Podemos vender estômago, coração? Matar a pessoa para vender? Hã? E clínica de aborto, que cobra 5 mil por aborto? Nós sabemos que tem umas clandestinas aí. Então, esses dias eu perguntei pro seu Kim, como é que é o sobrenome dele mesmo? Kim Kataguiri, né? Perguntei para ele no Instagram. O seu Kim, o senhor é a favor de clínica de aborto? O senhor é liberal, né? O senhor é a favor de clínica de aborto que cobre 5 mil reais aí para matar uma criança? Disse ele que não é a favor disso. Vamos ver. Eu quero ver quando esse camaradinho aí for se candidatar a algum cargo, né? Vamos ver se ele vai ser a favor ou contra o aborto. O povo brasileiro, 90% contra o aborto. Ou mais, 90% ou mais. Né? É contra essa porcaria de ideologia vagabunda e demoníaca de gênero, da puta que pariu, que é o gênero, tá certo? Nós não estamos vivendo a profecia de Nossa Senhora das Graças em relação ao Brasil imerso no comunismo. Nós já vivemos isso, né? Nas grandes cidades mesmo. Outra coisa que eu queria falar hoje, esse negócio da violência. Depois eu vou até fazer uma série de vídeos sobre isso pro YouTube, porque a gente pensa isso na correria do dia a dia. Hoje é sábado, tá mais tranquilo, né? Eu parei aqui pra falar pra vocês. Esse negócio da insegurança, esse negócio da segurança pública, né? Essa situação que a gente vive hoje de matança de pessoas. Hoje mesmo eu vi uma matéria que uma catequista foi assassinada durante uma aula de catequese no Rio Grande do Sul. Vocês acham que isso é uma situação normal? E por que os governantes toleram isso? É muito simples, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Compartilhem aí que eu vou falar agora por que a criminalidade não é combatida no Brasil. Compartilhem aí. Quando vocês compartilham, eu vou tomar uma aguinha aqui. Que a água é saúde, né, pessoal? Tem que ficar bebendo água o dia inteiro. A água elimina as toxinas do organismo, né? E as toxinas do cérebro, que a gente vai vendo essas coisas nesse país acontecendo, vai ficando cheio de toxinas, né? Eu vou beber uns 5 litros d'água aqui, tanta toxina que eu vou expor aqui hoje, né? Mas enfim. Ó, compartilha aí, galera. Compartilha aí. Não tô vendo ninguém compartilhando, hein? Ó, prestem atenção. Prestem atenção. Deixa eu ver quem mais tá aí.
Virgínia Castro, Arlindo Vieira, Danilo Félix, Antonella Franco, minha amiga de Londrina. Tudo bem, Antonella? Quanto tempo, hein? Vamos ver. Éder Alves, Natália Petri, Rubem Dário, Roberto Martins. A galera tá curtindo aí, legal. Monique Honorato também tá sumida, faz tempo que eu não vejo ela por aqui. Patrick Dalla Bernardina. Muito bem, muito bem, muito bem. Também não aparece todos os comentários aqui pra mim, só depois que aparece. Mas você sabe por que esse negócio de incentivo ao crime, graça hoje no Brasil? Os políticos gostam de criminosos, eles gostam da violência, porque eles ganham a possibilidade de controlar a situação, ganham a possibilidade de controlar a população. Mais do que eles ainda, os banqueiros ganham com isso. Porque vejam que argumento maravilhoso. Por que você vai guardar seu dinheiro em casa, já que é tão perigoso você ser assaltado? Guarde no banco. Dê lucro para os banqueiros, dê lucro para os agiotas. Eles pegam o seu dinheiro e emprestam a 14% e te pagam 0,3% de juros pelo dinheiro que você deixa lá, descontado a inflação. Como são espertinhos esses banqueiros, né? Que lindo, que maravilha. É a ditadura dos banqueiros. É inseguro você carregar dinheiro com você para pagar a conta do supermercado. Então, carregue o meu cartão. Cadê meu cartão aqui? Olha, cartão de crédito aqui, ó. Cadê meu cartão aqui? Sumiu essa porra? Cadê? Sei lá onde tá. Aí você tem que carregar um cartão que vai fazer esse cartão. Você controla a sua vida toda ali. Mas você é muito retrógrado. Pois é, imagina se você não. Você recebe a sua conta, digamos a seguinte situação, você é assalariado, você recebe sua conta direto no banco, né? Aí você paga todo no seu cartão. E se você perde seu cartão, você fica praticamente sem dinheiro, né? Ou se bloqueiam sua conta. O governo no Brasil pode bloquear sua conta. Então essa insegurança, essa violência toda, ela favorece muito. Claro que não a população, favorece a elite, favorece os bancos, favorece os governantes, que tem o monopólio da força. É igual aquele vagabundo, daquele Marcelo Frouxo, né? Ô, seu vagabundo, você não é contra as armas de fogo, ô pilantra? Por que você não dispensa os teus segurança tão desgraçado? Você tem mais de 20 segurança armado, além de tudo é um parasita, que pega os caras que deviam estar combatendo o crime para proteger você, seu palhaço, seu bosta. Por que você não anda desarmado, então, sem segurança? Por quê? Porque faz parte da nomenclatura, da casta política. A casta política tá lá e não vai sair nunca. Por quê? Porque eles têm maquininhas fraudáveis. Qualquer criança de 15 anos frauda as maquininhas de votação. E vocês estão aí confiando todas as fichas nas tecnologias? Agora, o pobre é o quê? É um antídoto contra isso, né? Pobre não tem cartão de crédito. Pobre não tem conta no banco. O pobre, se tiver espaço, ele planta uma jabuticabeira no quintal da casa dele para comer jabuticaba. Eu conheci muitos pobres lá no Maranhão. Tenho parentes no Maranhão. O Maranhão é um estado eminentemente extrativista. Os caras têm até serviço disponível lá. Os caras querem ficar pegando manga da árvore, cai no chão, e pescando peixe, camarão e siri. Que mal tem nisso? Qual que é o problema? Cara, você tem que trabalhar numa indústria aí, mano. Deixa o cara catar lá o peixe, a manga, o siri, o que quer que seja. Por que tem que trabalhar assim, ganhar salário e, enfim, ser classe média? Pra quê? Estão entendendo? Danilo Galberto disse: cartão de crédito é um dos itens que ajudam no controle da nova ordem mundial. Rodrigo Jungmann, meu amigo aí de Pernambuco, hoje tem pernambucanos aqui. Gibim Varrone, tudo bom? Amigão aqui de Paraguaçu. Wendel, Rogério Rodrigues. Então, Lino Carlos, Mário Albeta, Roberto Antônio. Pois é, pessoal.
Cartão de crédito é um dos itens que ajudam no controle, é claro. É claro. Qualquer juizinho aí, vagabundo, que ficou a vida inteira sentado num banquinho, tomando leitinho todinho, estudando para concurso, que não conhece nada da realidade, pode decretar a quebra do seu sigilo bancário. E aí todas as suas transações, você que só usa cartão de crédito, estarão lá, à disposição de qualquer juízo. E se não, claro que agora é difícil isso acontecer, mas lá na frente entra um Maduro aqui no Brasil. Aí você fala, o Maduro usou uma roupa feia. Aí o Maduro manda quebrar o Maduro brasileiro, né? Se entrar o Lula de novo, vai ser assim. Aí quebra lá o seu sigilo e tal. Olha aqui, ele deu dinheiro lá pro think tank conservador, então, lá pro pró-monarquia, o que quer que seja. Então vamos bloquear a conta desse cara. Aí você não compra, você não come, você não faz porra nenhuma. Agora, se você é pobre, você não tem cartão, tá na mesma. Então tem que acabar com a pobreza. Então vamos fazer o quê? Vamos estimular o aborto, vamos estimular a eugenia. Tem países que já estão matando criança com síndrome de Down. Qual que é o limite? Qual que é o limite do capitalismo? O capitalismo é um regime bom? Ele pode ser bom, ele pode ser ruim também. O limite do capitalismo é o seguinte, é uma questão moral. Tem que ter freios morais. Sempre foi assim. Tudo que freou sempre os grandes potentados foi uma limitação moral, de ordem moral. Tá certo? Então, por exemplo, o que nós podemos colocar como uma espécie de freio moral no capitalismo, que é o regime produtivo que vigora no mundo todo hoje, né, em maior ou menor grau de liberdade econômica, é justamente a inviolabilidade da vida humana. A vida humana como ponto central, respeito à vida humana, à liberdade humana, ao livre-arbítrio. Então ninguém deve ser obrigado, por exemplo, a fazer um implante. Tanto que, ainda no nosso ordenamento jurídico, eu acho que o nosso ordenamento jurídico, se seguir da forma como está, ele vai ser todo jogado no lixo e vai vir coisa pior. Não que ele seja muito bom, mas vai vir coisa muito pior. Mas no direito civil existem os direitos personalíssimos. No direito civil, toda a relação que nós temos, tanto com os semelhantes quanto com nós mesmos, é regulada por leis. Tá? Então, por exemplo, eu não posso cortar minha mão para vender. Eu não posso vender minha mão. Não posso sequer cortar minha mão. Tá certo? Mas você tem a vontade... A sua vontade de vender não pode se sobrepor à integralidade física sua. Porque a sua integralidade, a sua essência humana é e deve ser inviolável. E esse é a maior fraude dos direitos chamados direitos humanos. Como é que pode ser direito humano se você está exercendo esse suposto direito em detrimento da vida humana? É óbvio que isso é um charlatanismo e as pessoas não perceberem isso é sintoma de uma doença mental que se apossou do mundo e se não for combatida com as armas do intelecto, com as armas do espírito mesmo, né? uma batalha do bem contra o mal, isso. Da verdade contra a mentira. Não estou querendo dar uma de bonitão, de gostosão falando isso, não. Mas é uma mentira. Você chamar de direito humano, eles chamam o aborto de direito reprodutivo da mulher. Direito humano, bota uma batata na boca pra falar essas merda. Um base de lixo. Direito humano, direito humano. Como é que pode ser um direito humano, filha da puta, se você está matando um ser humano para exercê-lo? Então não é um direito humano, é um direito demoníaco. Tá certo? É isso que você é. Abortista. Se tiver algum abortista escutando aí, porque está no público, então o direito que você está exercendo é o direito diabólico, porque o diabo quem que é? Aquele que veio para matar, para seduzir, para enganar. Né? Que veio para roubar, para matar, para destruir. Se você quer matar uma vida humana, isso é diferente de você matar para se proteger. Porque aí você não deu início à agressão. Você está se defendendo. Seja uma situação pessoal ou uma situação social, numa guerra. Um país invade o outro, você tem que se defender, senão o cara vai vir e vai te matar. Né? Muito diferente.
De você tirar uma vida inocente, indefesa. Agora, essa nova ordem mundial e essa desgraça desse desgoverno atual do Brasil é preposto da nova ordem mundial, que quer destruir a soberania das nações, destruir o povo das nações. Esse coveiro que está aí na presidência da República agora, ele está aí para enterrar o Brasil, enterrar a nação. Ah, mas a Dilma... Meu amigo, o cara é vice dela. Só isso já é indício suficiente de que não presta. Só que eu tô vendo o seguinte, o cara tá muito pior que ela. Tá avançando a agenda da nova ordem mundial. Ninguém tá percebendo isso. Tá todo mundo ainda, tiramos a Dilma. Né? Tirou uma piroquinha desse tamanho e tá entrando uma desse agora. E ninguém tá percebendo, né? Danilo Galberto, na escolinha da nova ordem mundial, o Brasil é o primeiro da classe. Exatamente. Danilo Félix, ainda a respeito do liberalismo, tem um livro sobre o assunto. O nome é Liberalismo é Pecado, seguido do Magistério Católico, condenando o liberalismo. Autor, Padre Félix Sardá e Salvani. Pois é, a doutrina da igreja já matou essa charada no século XIX. Mas aqui no Brasil nós temos uns direitinha, bonitinho, que coloca a roupinha bonitinha, vai lá no shopping, compra aquela camisa bonitinha, passadinha, assim, até durinho, colarinho durinho, né? Ó a minha roupa é velha aqui, ó, minha manchada, tá vendo? Acho que vou ligar pra roupa, na hora que você vai fazer uma apresentação e tal, sabe que eu sou músico, mexo com concerto, tem que colocar uma roupa bonita e tal, só sobra... Mas eu vou ficar andando engomadinho, não vou, tudo bem. Mas quer andar roupinha bonitinha? Pode andar, tô nem aí, tá? O problema é o seguinte, você tem que ver se tá arrumada a sua cabeça. Porque ficam aí defendendo liberalismo de mercado, não sei o que lá, né? E esse negócio é perigoso. E as pessoas não estão acordando para isso. Temos que acordar para isso. Eu estou pedindo para vocês compartilharem isso aqui. Todo mundo dormindo. Camisa do Che Guevara, né? Eu vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de socialismo é uma doença infantil, é um tipo de totalitarismo também, né? Mas é um totalitarismo menos pior do que esse que está surgindo agora. Menos pior. Porque por mais filha da puta que fossem os comunistas, os ditadores comunistas, né? O máximo que eles podiam fazer contra as pessoas era fazer elas morrerem de fome mesmo, né? Privando a locomoção física. Mas não tinha o controle dos pensamentos. Hoje em dia, nossos pensamentos são controlados. Já pararam para pensar? Tudo que nós vamos fazer hoje é internet, é Facebook, é WhatsApp. Vocês não tem que fazer tudo pela internet. Tem que ter, ó, aqui eu tenho uma agenda aqui, ó, agenda. Escreve na agenda. Escrevendo tudo na internet aí, porra. Vai saber quem que vai ler esse negócio? O cara entra no teu computador, rouba toda a sua vida aí. Você tem que ter redundância. Qualquer especialista em informática sabe o que é isso, redundância. Você guardar os dados. Agora no fórum mesmo, o advogado esses dias estava me falando que não existe mais processo físico na comarca dele lá. É tudo digital. E se dá um pau lá? Você tá com um processo lá de 20 anos, né? Para receber lá a herança do seu avô. 20 anos no processo lá. Aí dá um pau lá, cai um raio lá, destrói. Ei, meu, o que aconteceu com o teu processo, com a tua vida? Acabou aqui, perdi o seu processo. O juiz vai falar. Tô nem aí, tô ganhando 100 mil por mês, você que se foda. Vocês estão entendendo? Eu tô ficando maluco aqui. Tô certo ou tô errado? Vou ficar preocupado. Comenta aí que eu vou pegar mais água. Tá acabando minha água aqui, ó. Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Ai, pronto, voltei aqui. Então, eu falo essas coisas aí pra algumas pessoas e falam que eu sou maluco, né? Sou maluco, mas sabe por que que falam que eu sou maluco? Sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia não estão mais habituadas a pensar
e a extrapolar seus raciocínios, você tem uma tendência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Vou pegar de novo a minha agenda, porque a minha agenda aqui é bem pedagógica, tá? Veja aqui, que é a agenda pedagógica. A agenda está inclinada, aqui eu tô falando com vocês, estou inclinando a agenda aqui, ó. Ela vai caindo para um lado aqui, né? Ela tá numa tendência aqui, ó. Tá numa tendência. Eu fico falando com vocês aqui entusiasmado e eu não tô calçando ela aqui, ó. Ela tá descendo cada vez mais. Aí ela vai... Aí ela cai. Eu tô falando, ó, a agenda está inclinando, ela tá descendo, coloca um calço nela, né? Faz uma força pro outro lado, não sei o que lá. Não, eu não fiz nada. Fiquei conversando. Você tá maluco? Isso é a teoria da conspiração. Imagina que a agenda vai cair, ela tá na minha mão aqui, né? Só que um momento de distração, pô, caiu, pô. E aí? Né? Então, um exemplo besta, né? Irrelevante, mas... E se ela caísse, por exemplo, caísse da janela do teu carro, num lugar que não desse pra você pegar, né? Então, às vezes, as certas coisas têm consequências e essas consequências são irreversíveis. São irreversíveis, né? E hoje o mundo está caminhando para uma irreversibilidade dos seus atos. Esse negócio de ideologia de gênero mesmo, eu tenho certeza absoluta que se for implementado aqui no Brasil, é o que eles querem implementar aqui, para quê? Para que aconteça a irreversibilidade. Uma vez que você estraga a cabeça de uma criança de 6, 7, 8 anos, é muito difícil consertar lá na frente. Acho que até os 10 anos as crianças ainda estão aprendendo, né? Com sentidos, imitando as pessoas. Que elas observam uma realidade é o suficiente aprendizado para elas. Depois dos 12, 13, 14, a depender do QI também, que ela começa a desenvolver um raciocínio mais conceitual, mais abstrato. Mas se você começa a dar maus exemplos e oferecer nos sentidos informações contraditórias, distorções da realidade, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse o certo, dificilmente elas se recuperarão desse dano. E eu acho o seguinte, esse pessoal das elites metacapitalistas, eles não estão nem aí. Eles querem aumentar o poder deles, querem aumentar o lucro deles. O que impele isso? É a ganância. É ganância. Ou nova direita, vocês ficam aí puxando o saco de metacapitalista brasileiro, que é inclusive patrocinador de agenda politicamente correto, e vocês acham que o cara é um grande exemplo? É. Ah, mas está gerando muitos empregos. Está gerando muitos empregos. Está gerando 20 mil empregos. Que lindo, maravilhoso. Só quantos empregos que ele fechou lá, das pequenas cervejarias que fecharam? Quem dá mais emprego nesse país? São as grandes empresas, médias? Não, são as pequenas. Hoje mesmo eu vi, deixa eu ver se tá aqui essa porcaria. Aqui, ó. Essa revista aqui, ó. Exame, ó. Né? Começou a recuperação econômica do Brasil. Aí eu comprei essa porra aqui pra dar uma olhada nisso. E olha aqui que interessante. Ó que interessante. Que eu vivo falando aqui, saiu nessa revista vagabunda aqui, tá? Desculpe aí se você gosta dessa revista, né? Mas olha aqui que interessante. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Hã? Quem está puxando a retomada da economia brasileira? Olha aqui. Hã? Conseguem ver aí? As famílias equilibram o orçamento e estão puxando a retomada. Até essa revistinha aqui, vagabunda, reconhece. Quem que está puxando a retomada da economia brasileira são as famílias. Mas peraí, se não tem famílias, vamos acabar com a família via ideologia de gênero, abortismo, gaysismo. Então quem que vai recuperar a economia? Hã? Bingo! Né? Vocês estão entendendo, galera? Estão entendendo? O que é a base da sociedade, de uma nação e de uma economia? É a família. Então esses liberais, eu vou falar um negócio, liberal é mais burro, é mais nocivo até do que comunista. Até comunista percebe isso, porra. Liberal não. Liberal é cego. É liberotário mesmo. Pensa só em lucro, em dinheiro. Doutor, me ensine o caminho para o sucesso.
Caminho para o sucesso desses caras aí, que vocês admiram, esses monopolistas, é o seguinte, o cara fica lá, amiguinho de vagabundo político, que cria um monte de leis e restrições que acabam com a livre iniciativa, com a livre concorrência, com as pequenas e médias empresas familiares. Fecham 300 mil empregos, aí quem tem sorte consegue um empreguinho lá na cervejaria do grande empresário. Tá entendendo? Eu preciso ser mais claro. Deixa eu ver se chegou mais alguém aí. Né? É igual aqui no meu bairro, né? Meu bairro aqui tem uma farmacinha, tem uma padariazinha, né? Tem uma quitanda. Beleza? Aí o que eu faço? Eu abro aqui um mercadão aqui. Aí a quitanda deixa de vender, a padaria deixa de vender, começa a mandar embora, né? Todo mundo perde emprego aqui por causa do meu mercadão aqui, meu mercadão, certo? Aí eu argumento, não, mas eu estou dando emprego aqui. Aí vamos fazer as contas. Isso em larga escala, né? Quantos estabelecimentos fecham por causa dessas grandes empresas que supostamente geram empregos. E engraçado, quanto maior a empresa, piores as condições de trabalho, né? É impressionante isso. Mas se você fala isso, você é comunista, né? Comunista. Mas por quê? Porque esse pessoal não estuda, esse pessoal não conhece, por exemplo, a doutrina da igreja, que condena o liberalismo. Mas eu não estou falando que o capitalismo é de todo ruim, vejam só. Tem que ter um freio moral nesse negócio. Tem que ter um freio moral. E qual que é o freio moral? É o que eu sempre falo, direito natural. Direito natural tem que ser respeitado. Quais são os direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Quando esses caras, que são os metacapitalistas, se associam ao Estado para criação de leis, regulamentos e decretos que na prática viabilizam a atividade econômica de pequenos produtores, de pequenos players, eles estão destruindo o capitalismo. Tá certo? Estão criando uma economia centralizada. O capitalismo não pode ser assim. Não é assim. Porque pressupõe o quê? Concorrência. O capitalismo clássico é isso. O liberalismo clássico é isso, não é? Vocês não concordam? Ângelo Oliveira, boa noite, maestro. Rafael Holanda entrou. Raul Mendes, Amadeus Pinheiro. Então, pessoal, a gente tem que começar a abrir os olhos. Temos que começar a abrir os olhos e ter discernimento. E eu tô vendo aí muita gente, inclusive, ser levada por esse discurso liberal. Porque é bonitinho, engomadinho, tem a camisetinha bonitinha. Mas a economia vai melhorar, então... Meu, se dane a economia, cara. Se dane a economia. Entendeu? Você não tem segurança, você não tem liberdade. A economia pode estar destruída. Se você tem liberdade, você tem segurança, você vai lá, você pega uma terra, você planta, você cria o teu boi, você cria a tua galinha. Acabou a crise. Temos que parar de pensar nesses moldes que a mídia impõe. Hoje todo mundo, qual que é a grande ambição da vida da pessoa? Né? Arrumar um empreguinho lá. Não tem nada contra quem quer emprego, nada disso, mas... Aí fica todo mundo com medo da economia piorar, não sei o que lá, bababá. Né? Por quê? Porque tá pensando de uma maneira limitada, né? Eu não tô falando que você tem que ser um empreendedor, criar uma startup e ficar bilionário, não. Você tem que ser empreendedor com as coisas reais do mundo, tem que ter um contato com as coisas do mundo. Tá certo? Eu tenho uns amigos que moram no sítio, toda semana eles fazem uma carne diferente lá. É carne de capivara, é carne de tatu, é galinha caipira, é carne de porco. Dizem que a carne de capivara é muito boa, que é na minha região que tem muita capivara, né? Tem que aprender a caçar uma capivara, matar um porco, matar uma galinha. Quem quer aprender hoje a matar galinha, matar porco? Você nem pode matar bicho hoje, que já vem o governo, já vem a Anvisa, Secretaria da PQP e te multa. Quer dizer, multam as pessoas por elas estarem fazendo aquilo que a humanidade fez por milênios, que é, através de um contato direto com a natureza, extrair a sua subsistência. Daqui a pouco vai ser um crime você pegar uma manga no pé de manga.
porque não foi inspecionado pelo governo. Vocês acham que é muito difícil chegar nesse ponto? Não está muito longe. Ora, se você não pode matar um boi, vocês que estão me ouvindo aqui hoje, por favor, me avisem aí. Você sabia que é proibido matar boi nessa porcaria de Brasil aqui? Sem autorização estatal? Que merda de regime, que merda de país é esse que você não pode matar um boi? O boi é seu, você não pode matar. Se você não for lá no abatedouro, vigilância sanitária, blá. Durante milênios a humanidade fez dessa forma e estamos aqui, né? Estamos aqui. Mas agora você não pode matar um boizinho. Você não pode matar um porquinho. Tá certo? Extrapolem esse raciocínio. Hoje você não pode matar boi, tá? Amanhã você não pode matar o frango. Depois de amanhã você não pode mais ter um pé de jabuticaba na tua casa. Depois você não pode mais pegar uma fruta do pé. Depois você não pode mais abrir a torneira sem autorização do Estado. É loucura o que eu tô falando? É uma extrapolação do raciocínio. Tá errado o que eu tô falando? Tá errado meu raciocínio? Por favor, se eu estiver errado, me corrijam. Eu tô aqui pra discutir com vocês, pra... Hã? Ah lá, o Eduardo Borges, não pode derrubar um pé de palmito também. Você tem avô? Você tem avô vivo? Vocês têm avô, avó? Pergunta pro teu avô como que era lá na infância deles. Né? Eu lembro uma vez mesmo que eu saí de casa num domingo, fui andar no sítio aí, porque o dia inteiro fora de casa, das 9 da manhã até as 10 da noite, eu só comi manga. Eu não levei lancheirinha. Achei um pé de manga lá e fiquei comendo manga, pô. Eu e uns amigos. Tá certo? E olha que eu nunca fui um cara muito de mato, não, viu? Olha lá, eles querem controlar a nossa alimentação, mas também temos culpa nisso por buscarmos conforto das cidades. Exatamente. É o ônus. Né? A gente busca conforto. Conforto é o quê? A ideologia que nos vem do liberalismo. Tem que ser confortável, tem que ser tudo asséptico, tudo limpinho, tudo na minha mãozinha. Vou no mercadinho, pego uma coisinha lá, né? Não sou contra que exista nada disso, mas isso tem que coexistir com o direito natural, com o direito a nós usufruirmos não apenas daquilo que é nosso, mas daquilo que é da natureza, que é de comum uso da humanidade. Isso é bíblico, é uma liberdade bíblica que querem inverter e nos tirar. Eu estou alertando. Abra os olhos para essa porcaria. Né? Daqui a pouco, eles vão começar a racionar alimento. Quando eles atingirem o patamar lá de controle social, de lucro, enfim, não vai mais precisar que a gente trabalhe e que a gente tenha uma certa liberdade, motivação. Não. Aí é igual Matrix, vai ser tudo, né? Vamos ficar lá dando a energia para o negócio girar. Começar a racionar a comida. Na Venezuela tá assim. Por que na Venezuela tá assim? Porque eles têm lá o petróleo, que todo mundo compra, inclusive os Estados Unidos compra o petróleo deles, né? E financia o regime. Não precisa de gente. Não precisa de produtividade. Gente, desnecessário. A elite, a nomenclatura estando bem, o esquemão estando bem, povo que se dane, porra. É assim? Então ninguém para pra pensar nesse negócio da alimentação, né? Mas cada dia a gente tá mais nas mãos dessa gente. Cada dia é mais difícil você produzir seu próprio alimento. Pensa bem, e se não tivesse nada no mercado, o que você faria? Você deixaria a tua família morrer de fome? Será que a gente não tem que começar a aprender a plantar? Criar animais? É muito absurdo isso? É muito difícil a gente pensar nisso? Eu não tô querendo ser um primitivista, nada disso, mas... Vocês já pararam para pensar o tamanho do território do Brasil? O tamanho que é o território brasileiro? Existe necessidade de todo mundo ficar apertadinho num apartamentinho de 20 metros quadrados nas grandes capitais, favela? Existe essa necessidade? O território do tamanho do Brasil? Mas esse território do Brasil está nas mãos de quem?
Já sabemos que 30% pelo menos na mão do Estado, do INCRA, né, que por sua vez terceiriza a administração desse território para ONGs. ONGs. Engraçado, né, que essas ONGs, organizações não governamentais, elas vivem de quê? De governo, de dinheiro de concessão de governo. E essas ONGs, elas promovem o quê? Promovem a extração das riquezas naturais para quem? Para os espertalhões metacapitalistas que moram lá no exterior. E o nosso povo, muito pacífico, muito ordeiro, muito bonzinho, não tá nem aí. E essa gringaiada, espertalhões, eles vão se locupletando disso. É igual, por exemplo, um cafajeste, né? O cafajeste chega lá na casa do cara, né? Fica lá. Ó, vem me hospedar aqui agora, né? O gringo, o espertalhão, chega lá na casa do brasileiro. Vem me hospedar aqui agora, vou ficar aqui e tal. O cara fica lá comendo, bebendo, dormindo, comendo a mulher do cara, né? O cara não faz nada. Então, enquanto o cara não toma atitude para expulsar o desgraçado fica lá parasitando. Essa é a situação do Brasil hoje. Esses políticos que nós temos aí são simulacros de políticos, são todos charlatães, são todos vigaristas. São proxenetas. Sabe o que são proxeneta? Proxeneta é o cafetão, ou proxeneta. Seu Michel Temer, o senhor não passa de um proxeneta. Todos os seus ministros, seu Michel Temer, não passam de proxenetas. Senhores deputados, todos vocês não passam de proxenetas. Senhores senadores, os senhores não passam de proxenetas. Senhores ministros do STF, os senhores não passam de proxenetas. Vocês estão proxenetando o seu país. Que por um acaso do destino vocês estão nesse país. Vocês não trabalham para o povo desse país. Vocês trabalham para os espertinhos lá de fora. Infelizmente, os caras são espertos, nós somos burros, nós deixamos isso acontecer, o povo deixa isso acontecer. Eu acho que tá na hora desse povo começar a acordar. A Cátia Flávia Donizete disse: tá na hora de um urbano. Também acho. Quando que o mundo começou a virar essa porcaria? Quando o pessoal saiu da zona rural e foi pra zona urbana, né? Isso foi planejado, isso foi arquitetado. Isso tudo foi arquitetado. Expulsaram os camponeses das terras para incharem as grandes cidades. E é por causa de ganância. É ganância, essa porra dessa ganância, avareza, os pecados capitais. Os padres da igreja já falaram contra isso. A gente fica aí nessa luta. Eu conheço bem essa direita brasileira, essa nova direita, né? Uma direita muito pecuniária. Uma direita que fica muito centrada em combater o socialismo. O socialismo é um instrumento de dominação nas mãos de metacapitalistas. Sempre foi isso, desde Karl Marx. Quem que financiava o Karl Marx? Era um cara industrial rico pra caramba, que é o Friedrich Engels. Tá certo? Então, o marxismo, o comunismo, o socialismo são técnicas de implantação de um monopólio. Sempre falei isso. Todos os programas que eu fiz aí pela internet, falo isso. Então a gente combateu a técnica, mas não combatemos lá os mentores disso. E como é que se combate se nós não os vemos, se nós não os localizamos? Nós temos que combater a estratégia deles. A estratégia deles é o quê? É nos privar de contato com a natureza, com os nossos direitos naturais. Aliás, eu já vou avisar para vocês de antemão, né, que em breve eu vou lançar um livro sobre esse tema. Já está em fase de redação, adiantada. Tá? Mas, enfim, nós temos que combater essas estratégias que querem nos reduzir, não a gado, mas a mosquitos. Porque o gado ainda tem uma certa dificuldade de manuseio. Mas mosquitinho, você vai um mosquitinho aqui. Certo? A Bíblia diz que todas as cidades se transformariam em covis de lobos. Pois é. Tem uma moça mesmo que trabalha comigo, essa semana que passou, ela ficou pagando o notebook por 20 meses. Ela fez uma viagem, entraram na casa dela e roubaram o notebook dela. Ela trabalhou 20 meses para pagar.
A polícia faz alguma coisa? Vai atrás desse bem? A polícia não vai atrás. Quantas bocas de fumo tem em uma cidade do interior, como a minha, por exemplo? A polícia não sabe onde fica essa boca de fumo? A droga não é proibida? Por que a polícia não invade a boca de fumo? Vocês estão entendendo? Então nós já estamos vivendo sob um totalitarismo, e a maior prova disso são essas pérolas. São essas excrescências que abundam hoje, dia após dia. E as pessoas começam a falar disso como se isso fosse normal. E não podemos aceitar esse registro de fala. Não podemos aceitar isso. Precisamos colocar o negócio de uma outra clave. Isso é um absurdo, isso é uma excrescência, nós não vamos admitir isso. O povo, quando quer, tem um poder, uma força tremenda. Né? Se o povo fosse esperto, eu não vou mais comprar nada desse produtor aqui. Não vou mais usar esse banco aqui. Falhe o banco. E um dia você falha um banco. Tem banco muito bom para fazer isso aí, viu? Contra o banco. Banco que apoia tudo quanto é causa contrária à nação. Certo banco aí. Tem um pessoal aí de São Paulo. Né? Que inclusive são detentores do monopólio do nióbio, né? Olha como são. São besta não, né? O Bolsonaro não pode falar de nióbio, mas o dono do banco, o tal do banco lá, pode ser dono do nióbio. Aí ninguém fala nada contra o cara que é dono e monopolista do nióbio no Brasil. É quando o Bolsonaro fala. Os políticos do Brasil são as putas, os cafetões são os globalistas. Não, errado. Eles são os cafetões. As putas somos nós, porque nós estamos sendo fodidos. Né? O povo brasileiro é que é a puta. Eles transformaram o povo brasileiro em puta. Para que são os nossos esforços? Nosso trabalho? É para sustentar essa corja globalista. Eu acho, sinceramente, que essa claque esquerdista bolivariana, palhaça e ridícula que nós temos aqui no continente, é muito mais inofensível do que esses globalistas. Esses caras são articulados, são perigosos, né? E eles não se combatem com um chavãozinho, não. Eles combatem com muito estudo. Ah, falar em Embrapa, o Felipe José falou aí. Esse mapa da Embrapa que mostra que 37,1% do Brasil está nas mãos dos índios, esse entreguismo vai forçar uma nova constituição que estão chamando de plurinacionalismo. Inclusive os livros didáticos lá dos Estados Unidos, né, que mostram o Brasil como a Amazônia como uma zona internacional, estão corretos. Ora, a Amazônia é do brasileiro. Você já foi na... Como de conversa? Você foi na Amazônia já? Você que está me ouvindo aqui? Levanta a mão aí. Quem já foi na Amazônia? Ah, eu fui. Beleza. Você foi na Amazônia. Tá bom. Você chegou lá e falou, ó, daqui que é meu. Agora eu vou fazer aqui o meu sítio, vou fazer aqui a minha choupana. Agora eu vou estabelecer moradia aqui. Já fez isso? A Amazônia é nossa? A Amazônia é do Brasil? Você sabia que nem general de exército pode entrar nessas reservas indígenas aí que Fernando Henrique Cardoso criou e que o Lula criou também? Ah, por que isso que eu tô falando aqui ninguém fala no Jornal Nacional, na grande mídia? Por que o silêncio? Por quê? Por que, ô, seus bonitinhos e bonitinhas? Engomadinho de roupinha bonita? O nego faz faculdade de jornalismo hoje só pra aprender a usar roupa bonita, né? Eu já falei que eu não tenho nada contra a roupa bonita, mas o nego coloca a vestimenta, o cabelo, a maquiagem na frente do que ele vai falar. Então, o jornalismo hoje, profissional, é pura forma em detrimento do conteúdo, né? Mas falando sobre a Embrapa, eu conversei com um amigo esses dias, biólogo, e ele disse que ele conhece gente de dentro da Embrapa que recebe ligações de certos conglomerados globalistas falando o seguinte, ó, não publica esse teu estudo aí, porque isso vai prejudicar nossas vendas. Se você publicar isso aí, nós vamos te processar. E se você não publicar, nós vamos te dar um incentivo aqui para você, para sua pesquisa e tal, um dinheiro, uma verba, certo? Então, o que tem de porcaria que a gente come hoje,
porque o pessoal que estuda isso não publica artigos que mostram os malefícios, por exemplo, dos transgênicos. Vários estudos que comprovam que há malefícios tremendos para a saúde, principalmente do trigo transgênico. E esses estudos não saem, não são publicados. Por quê? Essas organizações que são vidradas, isso aqui, né? Estão nem aí para a vida humana. Então qual que é o limite? O limite tem que ser a vida humana. Agora, nós temos um puta de um país, temos uma puta de uma máquina estatal, temos um puta de um judiciário. Isso tudo está sendo desperdiçado. Isso tudo está sendo posto a favor desses interesses. Isso tudo está sendo usado contra o interesse do povo brasileiro. Quem não percebe isso, não percebe nada. Exatamente, Kátia. Esse é o nome. Esse é o nome da empresa que liga para ameaçar os pesquisadores. Adriano Cantelli pergunta: você acha que o Brasil escapa de uma ditadura? Milagres podem acontecer, né? Milagres podem acontecer. Para isso nós temos que nos endireitar nossas vidas, temos que rezar e pedir para Deus. Só uma intervenção divina para escapar dessa ditadura. O povo não percebe. Na verdade, nós temos um gigante na mão. O povo é um gigante. Nós temos um Estado gigante que, se a gente colocasse a nosso favor, a gente brecava isso tudo. A gente brecava essa porcaria de nova ordem mundial. Mandava para as cucuias. O Brasil pode fazer isso. O povo brasileiro precisa acordar. Agora, o povo brasileiro quer acordar? O povo brasileiro quer sair do Boa Noite Cinderela? O povo brasileiro quer estudar? Cri, 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 cri. Quem quer estudar? Leite no Brasil. Tenho um amigo que é produtor de leite também. Eu moro no interior, conheço todas essas turmas aí que mexem com leite, com soja, com trigo, com cana, com tudo, né? A vantagem de você estar no interior é essa. Você conhece produtor rural. Conheço vários produtores rurais. Tem um amigo meu que é produtor de leite. Ele fala o seguinte: esse leite de caixinha é um veneno. Leite de caixinha que a gente compra no mercado é um veneno. Por quê? A indústria coloca um monte de veneno lá. Antibiótico. Tanto que criança pequena não pode tomar leite. É risco de vida. É por antibiótico. Assim, tudo vai leite, né? Você vai no mercado, tudo tem leite, tudo tem trigo, tudo tem glúten, tudo tem gordura hidrogenada, né? De óleo de soja. Eu já vi um estudo dizendo, por exemplo, que o óleo de soja é o pior óleo que existe. E por que é o mais vendido? Interesse comercial. Grandes produtores, né? Então eu acho que o brasileiro precisa acordar. Vocês estão aqui ouvindo isso. Vocês têm que compartilhar isso e ajudar as pessoas a acordarem. Nós não queremos, ninguém de nós aqui tá essa hora, perto da meia-noite aqui, ouvindo esse assunto, não é nem um pouco suave. Mas como nós podemos eximir de falar disso? Esse assunto não é nem um pouco suave, não é nem um pouco agradável. Então, vocês têm o dever de ajudar as pessoas a acordarem para isso. Nós temos que acordar as pessoas. Não dá pra gente ficar nessa de achar que a coisa tá indo a ladeira abaixo e depois vai subir. Não vai. E nós temos um grande poder de atuação. Né? Nossa liberdade nos permite isso. Nós podemos deixar de comprar uma coisa, comprar outra. Nós podemos mudar nossos hábitos. Nós podemos controlar nossas vidas. Mas quem é que realmente quer controlar a própria vida? Não, eu quero controlar a minha vida. Todas as decisões da minha vida eu que vou tomar. Já pararam pra pensar nisso? O Adriano disse que o Laírio Ribeiro fala isso sobre o óleo. Eu já vi ele, já vi outros falarem também. Né? Então, todas as decisões que nós tomamos, será que somos nós mesmos que tomamos? Quando nós vamos ao mercado, por que nós temos que comprar óleo de soja? Por que nós não podemos comprar um óleo de coco ou uma banha de porco? Né? Ou um bacon? Ontem mesmo meu jantar foi uma picanha com bacon. Eu não botei óleo de soja lá para fritar a picanha. Foi frito no bacon. Frito o bacon, depois frita a picanha. O óleo do bacon. Não tem processamento industrial. Muito mais saudável. O bacon é gordo, né? É gordo, tem gordura. É muito mais saudável do que o óleo de soja. Se vocês forem analisar a quantidade de porcaria que tem no óleo de soja,
O maior causador de infarto é óleo de soja. Você já viu a Ana Maria Braga falar isso? Não vai falar. Por quê? Quem que produz óleo de soja é a questão. São os mesmos que pagam para falar lá no programa da Ana Maria Braga que óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol são umas maravilhas. Então nós temos que aproveitar esse pouquinho de liberdade que nos resta para fazer essas coisas, essas informações circularem. Sabe, eu não sou chato, eu não sou pessimista, eu não sou paranoico, mas agora é a hora da gente fazer alguma coisa. Depois não vai adiantar chorar o leite derramado. E agora outra coisa que eu fiquei pasmo essa semana, esse negócio do masturbador aí da Avenida Paulista, eu não fiquei pasmo porque ele fez isso, porque o cara é um tarado, é um maníaco, enfim. Mas esse negócio das pessoas ficarem, ai, mas o juiz soltou! Ai, mas o juiz isso, o juiz... Que juiz, meu amigo? Nesse ônibus não tinha um homem? Não tinha um homem com H ali para resolver a situação? Isso aí, há algum tempo atrás, se resolvia de outra maneira. Não precisava de juiz. Vocês estão me entendendo? Precisa de um juiz para resolver isso? Se um maníaco vier atacar minha família no meio da rua, eu vou chamar o juiz, eu vou chamar a polícia? Eu não vou chamar a polícia. Vocês estão entendendo? As pessoas têm que parar de esperar que tudo... Esse que é o maior problema. Todo mundo só espera do outro. Espera do Estado, espera do supermercado, espera do banco, né? Cadê a autonomia? Cadê a liberdade nossa? Vamos usar isso a nosso favor. Nós temos um pouco de liberdade ainda. Se nós usarmos a liberdade que nos resta, nós vamos fazer uma diferença tremenda. Essas grandes organizações globalistas, elas têm muito dinheiro, elas têm muito poder, elas têm. Mas elas também têm muito medo. Elas têm muito medo de um negócio chamado povo. Sobretudo de um negócio chamado pobre. Tá entendendo? Porque nós temos que ensinar os pobres. Alguém falou aí nos comentários, quem bater é capaz de ir preso. Ah, vai preso se alguém chamar a polícia, né? Tá entendendo? É um problema. Vocês veem como a gente vive uma sociedade totalitária, né? Esse negócio de denunciar o outro e tal. Os crimes mais odiosos, você denuncia e não acontece nada. Os menos, aí é capaz do pessoal denunciar. E outra, se você, por exemplo, for pra delegacia por causa de uma agressão corporal, isso aí também você usa a seu favor. Isso não dá nada. Isso precisa dar uma cesta básica, né? Eu digo, uma agressão corporal legítima. O cara tá te atacando. Você vai ficar lá, parado, esperando o cara te estuprar ali? É isso que eu não consigo entender, essa passividade, sabe, do brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, esse cara tinha recebido uma lição, né? Que ele nunca mais ia fazer isso. Estão entendendo? É um caso tão fácil de resolver. Tão fácil. O pobre só vota porque ele é obrigado. Se não fosse obrigado, ele não votaria. Ele não tem interesse nisso. Um ou outro que tem. Os países mais desenvolvidos é assim. Vota quem quer. Nos Estados Unidos não é obrigado. Na França não é obrigado. Na Espanha não é obrigado. Reino Unido não é obrigado. Aqui é obrigado. É porque o Brasil, desde 1822, que é um quintal desses outros países aí, né? Mesmo na época do Império, o Brasil já começou a ser assediado e... Você sabe que o Brasil não foi uma colônia de exploração de Portugal. Já existem vários estudiosos em Portugal e no Brasil que falam isso, que demonstram com documentos. O Brasil era uma continuidade do reino de Brasil, Portugal e Algarves. E mais, quando a coroa veio para o Brasil se tornou ainda a sede desse império, um império ultramarino. 1822 rompeu com isso. Independência do Brasil, grande merda.
É a independência do Brasil em relação ao cristianismo que fundou o Brasil, o Império Ultramarino. O Brasil era senhor, junto com Portugal, junto com a coroa portuguesa, o povo brasileiro, enfim, a nação brasileira, portuguesa e de Algarves, era senhora de territórios em todos os continentes do mundo. Desde Europa, África, América, Ásia, Oceania. 1822 rompeu. Vocês acham que foi uma grande coisa? Agora vai ter 7 de setembro. Uma grande merda, 1822. Grande porcaria. Reduziu o tamanho do Brasil. Reduziu. Eu acho que o voto tem que ser facultativo, não tem que ser obrigatório. Não é? Assim como ensino não tem que ser obrigatório, tem que ser facultativo. Vai estudar quem quiser. Tudo que é obrigatório é também manipulatório. Vocês estão entendendo? Você é obrigado, você não pode ir por esse caminho. Você é obrigado a ir por esse. Então, quem quiser te pegar, ele vai te esperar nesse, porra. É óbvio. Toda eliminação de liberdade é um instrumento nas mãos do controle, do totalitarismo, da destruição da liberdade. Você tem que deixar um caminho para a escolha. Mesmo que todo mundo queira fazer, mesmo que todo mundo vote ou que todo mundo vá para a escola, é muito mais fácil você controlar a pessoa quando ela é obrigada a passar por um determinado caminho, né? Então não tem que ser obrigatório. Tá entendendo? A questão do exército obrigatório eu acho que é um pouco diferente porque é uma questão de segurança. Segurança tem prioridade, né? Se não fosse a obrigatoriedade do serviço militar, a segurança nacional poderia estar em jogo. O que não acontece com o ensino, pelo contrário, né? Nem com o voto. Pessoas que não têm condições intelectuais de distinguir entre um candidato e outro, votando só atrapalham. Agora, com relação ao exército, é obrigatório, mas peronomútil, tá? Esse negócio do serviço militar não é tão obrigatório assim. Primeiro porque não é todo mundo que faz. Há uma seleção. E selecionam quem? Os mais aptos. Tá certo? Eu lembro mesmo, quando eu fui fazer serviço militar, eu fui um dos primeiros da lista lá porque eu era um bom halterofilista, eu levantava peso pra caramba. Então eu fui o primeiro a ser escolhido lá. Mas tinha um menino muito franzino do meu lado que eles não pegaram. Então não é tão obrigatório assim. Se é um defeito físico, não serve. Tá certo? Seria obrigatório, por exemplo, se você fosse manco, se você fosse cego, se você fosse surdo, o exército... Não. O exército pega os melhores. Tá? Então não é bem assim que é obrigatório. Tá entendendo, Fabrício? Tinha mais um comentário interessante aqui. Ah lá, Sérgio Cardoso disse que estão atacando a minha transmissão. Ah, nenhuma surpresa nisso, né? Kátia Flávio Donizete. Se eu estivesse falando aqui sobre as maravilhas do liberalismo, as maravilhas do capitalismo, aí não aconteceria isso. Ó, para acabar com o tráfico tem que prender quem está na Vieira Solto e Avenida Paulista. É. Disse a Kátia. Mas tem mais comentários aqui. Eu não sei como é que me deixaram falar até agora. Faz quanto tempo que eu tô falando aqui? Uns 40 minutos? Eu achei que ia durar uns 10 só, né? Já aconteceu. Ah, 1 hora já que eu tô falando aqui. 1h20, cara. 1h20. Né? Ai, meu Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu nem percebi que eu falei aqui por 1h20, né? Nem percebi. E vocês veem que nessa imprensa brasileira aí, seja de direita, ou imprensa marrom, nanica, ou esquerda, ou o pessoal tem uma dificuldade, né? E fala aí, 5 minutinhos já se acha o grande influenciador, né? Mas por quê? Porque eu estudo essas coisas. Eu estudo não porque eu não tenho o que fazer, porque eu tenho muito o que fazer, eu nem poderia estar estudando tanto, mas eu tenho interesse em conhecer a verdade. Nós temos que desenvolver esse interesse em conhecer a verdade. Tá certo? Se a gente não conhece a verdade, pessoal, a gente vai ser sempre enganado. Essa é a verdade.
se nós não nos esforçarmos por conhecer a verdade, do mundo que nos cerca, das coisas que nos cercam, nós vamos ser feitos de otários. Vamos ser sempre feitos de idiota. As mulheres que andam de ônibus na Avenida Paulista agora estão sujeitas a esse maníaco aí, porque as pessoas não estão percebendo a realidade de como é fácil resolver um problema desse. Uma situação de normalidade, né? Então esse país está doente. Eu estava pensando sobre isso. Eu não sei se eu posso falar mais aqui, o Facebook vai deixar tudo. Eu gostaria até se tivesse o meu amigo Ivan Lago aí, que ele que é especialista em direito, mas o nosso sistema jurídico ele é tão avassalador, tão grande, tão cheio de regras, de normas, e nós precisávamos colocar isso ao nosso favor. Não precisa muito. Basta nós colocarmos alguns princípios básicos que não podem ser violados. E que ninguém tem como discordar. Só as elites globais capitalistas que vão discordar. Mas nós somos a maioria. O que nós temos que colocar na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico? Essa inviolabilidade, a integralidade da vida humana. A vida humana não pode ser violada. Nem na sua integridade física, nem psíquica e nem econômica. Então, por exemplo, não pode haver leis que prejudiquem, por exemplo, a transmissão das propriedades. Porque isso é um atentado contra a liberdade natural do homem, que é a liberdade da propriedade. Por que o homem tem liberdade da propriedade? Porque Deus nos fez habitantes de um mundo natural. A natureza é nossa fonte de vida. Sem a natureza, sem os recursos que a natureza nos oferece, nós não temos como viver. Então nós não podemos aceitar jamais que isso seja terceirizado para organizações, para governos e o que quer que seja. Nosso contato com a natureza tem que ser preservado, tem que ser insubstituível. Então, por exemplo, não pode existir nenhuma lei que me impeça de cortar meu palmito, porra. Não pode existir uma lei que me impeça de matar o meu animal, que eu vou comer. Pode impedir, por exemplo, vamos matar por sadismo o cavalo do meu vizinho, isso? Beleza, pode ter uma lei contra isso. Tá? Uma lei civil, que você está prejudicando o patrimônio do cara. Né? Não precisa ser uma lei criminal, não. O crime você comete contra o ser humano. Quem não percebe isso, eu não vou nem me demorar para... A maioria dos professores de direito hoje não percebem isso, essa diferença fundamental, né? Você pode cometer crime contra a água, que crime contra a árvore. Tá que pariu, né? Enfim. Mas você não pode ser impedido de matar seu animal. Você criou seu animal, é seu bem próprio. Não tem que ter uma interferência do governo. Ah, mas vai contaminar. E aí, mas se foda. Que você se foda, governo, Anvisa. Vai pra puta que pariu. Tá certo? Eu sou responsável pela minha vida. Eu como o que eu quiser. Se eu quiser comer o meu boi, eu vou comer meu boi e você vá para a puta que pariu. Essa que é a clave da conversa. Falei pra vocês que eu conheço produtor rural. Tava conversando com o produtor rural aqui na minha cidade todo dia que cria boi. Lá, negócio de venda de boi tá muito ruim porque eu não posso matar mais agora se não for no frigorífico. Puta que pariu. E vocês falam com essa... Não pode ceder tua liberdade pro governo, pro Estado. E os produtores rurais do Brasil, os pequenos, deviam ter se unido e feito barulho. Pode aceitar essas coisas. Mas por que aceita? Aceita porque nunca quis estudar essa situação. Né? Vocês estão entendendo? Deixa eu ver uns comentários aqui. Entender que o Estado, disse a Maria Janel, entender que o Estado existe para servir, não o contrário. Parabéns, professor. Obrigado. Felipe José, recentemente descobrimos um grupo na minha paróquia chamado Courage, que propõe aos gays viver castamente em conformidade com os ensinamentos da igreja. Porém, eles estão agindo sem exagero, secretamente, há mais de 6 anos, sob a coordenação de um homossexual assumido. Nada contra essa sexualidade do rapaz, mas achei muito estranho tudo isso, porque ele estava agindo com o apoio do padre.
Qual é a sua real intenção? Parece uma tentativa de introjetar a ideologia. Ô, Felipe, eu não conheço esse projeto aí, mas veja só, como você, nas suas próprias palavras, se eles estão estimulando os homossexuais a viverem em castidade, isso está em acordo com a doutrina da igreja, tá? Viver a castidade é totalmente compatível, não há problema algum, certo? Se estivessem estimulando a prática sexual, homossexual, enfim, aí seria contra a doutrina da igreja. Mas, nesse caso, não me parece, tá? Mas não conheço o grupo. Posso pesquisar mais, mas não conheço. Tem gente chegando aí, ó. Cláudio Letro Barcelar. Maria Janel, já falou. Já falei. Fabrício Eduardo tá aí. Ok. Qual outro comentário aqui? A Kátia pergunta: e a intervenção que você acha diante dessa situação? Ainda meios democráticos? Sim, claro. O meio é justamente essa tomada de consciência. As pessoas têm que estudar, têm que aprender, têm que procurar entender o que está acontecendo, fazer curso, investir na educação, na cultura. Senão não vai sair do lugar. O que eu estava falando do produtor de gado aqui, que eu conheço, você vê que é um cara que nunca leu um livro, né? Então, esse que é o problema, essa passividade. As pessoas não entendem o que está acontecendo e não conseguem, por essa razão, tomar uma atitude contrária e aceitam tudo. Mas não está afetando a minha vida hoje, então eu tô de boa aqui, tô de beleza. Mas mais hora, menos hora vai afetar, pô. Até um comunista igual o Bertolt Brecht sabia disso. Não tem aquele poema famoso atribuído ao Bertolt Brecht? Levaram a minha vizinha e eu não fiz nada porque não era comigo. Levaram meu outro vizinho e eu não fiz nada porque não era comigo. Levaram lá a parente da minha sogra e eu não fiz nada porque não era comigo. Levaram meu irmão e eu não fiz nada porque não era comigo. Aí bateram na minha porta. E agora? Quem que eu vou recorrer? Tá entendendo? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Eu já tô há 1h30 falando aqui, né? Acho que vocês podem compartilhar essa transmissão enquanto ficar online. Se vocês acharem que isso pode ajudar as pessoas a acordarem, eu não tô vendo muitos esforços nesse sentido. Há poucos, então vamos fazer multiplicar essas informações, porque a nossa capacidade de ação é muito grande. A gente só não deu conta disso ainda. Nós só não nos demos conta disso ainda. Eu digo isso porque eu não achava que eu poderia fazer coisa alguma há alguns anos atrás. E eu já consegui fazer alguns estraguinhos aí. Viu? Consegui fazer alguns estragos aí nessa estratégia demoníaca que está em curso no mundo hoje. Não por méritos meus, né? Mas quando a gente se abre à verdade, a gente conta com o apoio de Deus. Então é isso. Se tiver mais alguma pergunta, depois vocês me mandam aí pelo inbox, né? A gente tem que fazer essas discussões. Infelizmente, por aqui não tem um canal melhor pra gente fazer isso, né? Eu não tenho e-mail de todos vocês. Se eu tivesse o e-mail de todo mundo, eu poderia mandar um e-mail, eu tenho uma plataforma e a gente faz tipo, uma reunião, né? Via Skype e tal, mas como é que a gente vai fazer isso com essa correria? Então a gente usa os instrumentos que nós temos mesmo. Essas transmissões ao vivo aqui, certo? Tô gostando de ver a galera tá compartilhando. Muito bom. Felipe José, curtido, compartilhado. Kátia Flávio, valeu, foi ótimo. Muito obrigado, Kátia. Éder Flávio entrou aí. Abração pro Éder. Felipe José também. Beleza, galera? Então curtam aí, compartilhem esse vídeo. Vamos fazer chegar no máximo de pessoas possível. A gente precisa acordar esse país. Nós temos um país fantástico. Eu não sou pessimista, não, viu? Se eu fosse pessimista, eu não estaria fazendo isso aqui. Eu estaria fazendo outra coisa. Eu estaria indo na boate agora pra encher a cara, pra esquecer. Eu não tô. Eu tô aqui porque eu acredito nesse país. Eu acredito em vocês. Eu acredito no povo brasileiro a despeito de todas as suas fraquezas, dificuldades e vicissitudes. Não é à toa que esse país foi primeiro chamado de Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Isso quer dizer alguma coisa. Isso ainda vai dizer alguma coisa para o mundo. Anota isso que eu estou dizendo. Nós ainda vamos dar um recado muito forte para o mundo.
Pode não ser agora, mas nós vamos dar. Até agora nós somos feitos de palhaço. Essa situação não vai perdurar para sempre. Não se nós não quisermos. Agora, se nós entrarmos no jogo, aí eles vão dominar tudo. Inclusive nós. Beleza? Então, um abraço a todos. E eu convido vocês, além de compartilhar esse vídeo também, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá? Dante Mantovani. Tem vários vídeos lá sobre sistemas e outros temas. E esse vídeo vai para lá também. Então, um abração para vocês. Até a próxima. Boa noite. E fiquem todos com Deus.